Então, Marcelo, é muito bom, né? Você me convidou para esse bate-papo, né? Eu fico agradecido para a gente poder, né? Relembrar alguma das nossas passagens, já que nós estamos há quantos anos na UEMS, né? Eu tô aí há 30 anos, né? Você deve estar, né? Então, a gente divergiu muito tempo. Então, assim, só que tudo que aconteceu, é engraçado que a política era uma coisa assim muito dinâmica, né? Porque tudo que aconteceu, eu estava afastado para capacitação e quando eu cheguei, a do UEMS já estava nessa situação. E eu peguei, né, analisei aquela situação e falei, não, mas o grupo que o Marcelo está, que na época era um grupo todo, não tinha ainda nem a ideia de formação de uma chapa, eu acho que eles estão com a razão, porque estão pregando a democracia, né? E pelo que os regimes que a gente conhece, a democracia não é perfeita, mas é a melhor que a gente tem, né? Que a gente pode conviver com colegas de diferentes pensamentos, né? De direita, de esquerda, a gente tem que dialogar, a gente tem que conversar, né? Tanto é que a política é a arte da conversa. Então, assim, aí eu me aproximei do grupo, né? Teve todo aquele imbróglio lá, aonde surgiu a ideia de fazer a chapa, né? Depois de tudo aquilo lá, a gente optou por fazer a chapa, o grupo optou por fazer a chapa, e você nem era candidato, né? O grupo fez toda aquela discussão, você não era o meu candidato, você lembra, né? O meu candidato era o João Mianucci, e meu e de mais alguns colegas, e o João não estava naquele momento, o João tinha saído da reunião, né? O João saiu da reunião, tinha, não sei se era aula ou tinha um compromisso, mas o nome dele ficou, né? Ficou o nome dele e o seu. Eu conversar com ele até. Não, acho que foi o Adilson, né? Porque o João não estava mais na reunião. Mas no final, não apareceu o candidato, você falou, eu não sou candidato, mas já que eu estou aqui articulando o grupo, eu me coloco à disposição se o grupo achar necessário. Eu falei, não, Marcelo, eu acho que o seu nome não é o melhor, lembra? eu indico o João. E aí o João não aceitou, ficou para você. Então, a sua vantagem é que você não é candidato seu, não foi você que se lançou, eu sou candidato e vocês votam em mim, você é candidato de um grupo, né? E de um grupo de colegas muito respeitados, entendeu? De colegas que têm história, de colegas, né? Por exemplo, vou dar exemplo, né, cara? Vou dar exemplo. Uma pessoa mais respeitada do que o professor Alberni, né? Que esteve na UEMS desde o começo, que viajou de ônibus para Mundo Novo, né? Na época, para quem não sabe, o deslocamento era pago tudo igual, Marcelo. Eu ia dar aula em Glória Dourados, que é 80 quilômetros, e o Alberni ia 250 quilômetros de ônibus, né? E ele os colegas fez a UEMS, né? Então, assim, você hoje não é candidato seu, você é candidato de um grupo de professores que eu respeito bastante, né? Então eu me sinto muito confortável de estar fazendo parte desse grupo, né? É um grupo democrático que ninguém decide diverso, nada. Né? E diverso, justamente. Então, assim, é um grupo que eu me identifiquei pela maneira da condução do grupo. O grupo não tem um líder, o grupo tem várias pessoas que opinam e decidem, entendeu? Isso é democracia. Se juntou para defender o sindicato, eu acho. Isso exatamente. Então, assim, eu acho que nós temos aí pela frente pautas interessantes, Marcelo, 017, né? A questão dos aposentados, que é urgente, e principalmente agora um assunto que está bem em voga aí, que a gente vê alguns colegas com pressa de se aprovar, né? A questão do PCC. Mudança, né, no PCC. A gente esteve junto com o professor Alberni, mais a gestão da UEMS, para debater o PCC, né? Nós atendemos um chamado da gestão e fomos lá discutir o PCC. E eu gostei da sua postura, quando você colocou que a gente não precisa ter pressa para aprovar o PCC. O que nós devemos e temos a obrigação é de discutir com cada colega da categoria, né, o PCC. E aí entra a questão do subsídio. Se você perguntar para o Lenine o que é um subsídio, o Lenine não vai saber te explicar. Se você perguntar para o Marcelo não vai saber te explicar.
Marcelo, eu acho que hoje, num contexto eu não sei exatamente quantos professores hoje a nossa instituição tem, mas vamos supor aí que nós tivéssemos aí 500 professores redondos, um número redondo aí. Eu garanto para você, Marcelo, que 10 professores vai saber o que é o PCC. A maioria não sabe. Então, seria assim, uma forma até honesta da gente pegar e chamar toda essa categoria através de seminários, através de esclarecimento, o que é o subsídio, né? Porque eu não posso falar nem bem e nem mal do subsídio, porque eu não conheço, eu não tenho autoridade. Agora, como que eu vou ter autoridade para negociar uma coisa que eu não conheço em nome daqueles professores que estão começando? Para mim, pelo pouco que eu conheço do PCC, do subsídio, que estou em fim de carreira, faltam menos de 2 anos para eu aposentar, para mim não vai fazer muita diferença. Agora, para os colegas que estão entrando, que entrou a semana passada na UEMS, cara, tem que tomar muito cuidado, sabe? Sim. Tem que tomar muito cuidado, porque daqui, uma vez mudado para subsídio, não volta mais. E aí, eu quero ver, daqui 20, 30 anos, como é que essas pessoas vão estar. Eu vou te dar um exemplo de uma colega, quando eu fui pró-reitor de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano e social na universidade, vou dar um exemplo do subsídio. Né? Não estou falando bem e nem mal, mas né, naquela situação foi ruim. E ficou bem claro para a gente que para eles não era legal. Tanto é que os técnicos hoje já reclamam. Né? Então será que é bom? Não sei, Marcelo, pode até ser, mas vamos discutir? Com calma, não até abril. Se tiver que discutir, Marcelo, 2 anos, a gente discute 2 anos, porque é a nossa vida, que o resto da vida, cara. Então assim, você como presidente, eu gostaria de pedir para você, que eu não estou fazendo parte da diretoria, mas vou estar sempre colaborando, gostaria de pedir para você, caso a sua chapa seja a vencedora, trate com carinho essa questão dos colegas, transforma aquela universidade, a do EMS, num sindicato humano. Valorize as pessoas, que as pessoas que trabalham, as pessoas que fazem a universidade, são as pessoas que é importante numa instituição. Não são carro, não são prédio, não, né? São as pessoas. Então assim, eu vou te dar um exemplo aqui, para concluir, de uma colega nossa, de uma unidade, que era técnico de nível médio, certo? Ela fez o concurso na UEMS para técnico nível superior e passou. Só que como técnico nível médio, eu estou dando exemplo aqui de subsídio, tá? Porque os técnicos já têm subsídio e naquela época já tinha. Então, essa pessoa, ela estava em dúvida se ficava como técnico nível médio, porque ela já levava todas as vantagens, fim de carreira, né? Não mexia, né? Fim de carreira não mexia, ou ela assumiria técnico nível superior e começava tudo de novo. A carreira dela começava do zero. O que ela fez? Eu achei que ela foi inteligente. Ela largou, ela saiu, ela deixou em vacância o cargo dela de técnico nível médio e assumiu técnico nível superior. Foi experimentar. Vacância, você não perde a vaga. Você pode sair durante 3 anos, depois você volta, a sua vaga está garantida lá. Você só perde a vaga depois de 3 anos. Então assim, ela saiu, fez experiência, mas ela viu que não era vantagem. E voltou para assumir o cargo antigo dela, vacância. Ela pediu exoneração técnico nível superior e voltou para técnico nível médio. Aí é que a gente pergunta, será que é vantagem o subsídio? Ah, mas aí é técnico, e aqui nós estamos falando de docente. Mas tem as pegadinhas, tem as armadilhas. Então, se tem lá, tem aqui também. Vou te falar uma coisa. Eu acho que até hoje, nós não percebemos ainda as pegadinhas dessas mudanças do nível. Teve pegadinha. Então veja só, o problema que eu vejo é o seguinte: nós temos muita chance de aprovar um negócio que a gente acha que é bom e a gente nem percebe. Hoje os níveis, eu já falei disso ontem com a Graci, né? Os níveis foi uma mudança ruim, principalmente para os aposentados que ficaram ali estagnados, né? Eu estava calculando. Hoje, nós, do nível 6, em relação ao nível 4, é mais ou menos 26%. Então, o que foi essa mudança de nível? Só um reajuste. A gente continua no nível 4 com o reajuste da inflação. E ele chama isso de nível 6. E ninguém percebeu isso. O professor Alberni já falou para nós que é mais ou menos 30%. 32%. Né? Então, nós caímos na pegadinha.
Então a gente tem grande chance de cair numa outra, né? Porque nem a questão dos níveis ainda o pessoal entendeu bem. O pessoal está achando que foi bom, que é natural. Então nós corremos muita chance de cair numa outra pegadinha no subsídio. E tem uma outra coisa que eu acho, Guinaldo. Da onde surgiu isso aí? Foi algum professor que chegou e falou assim, vamos implementar o subsídio que nós estamos precisando. Nós estamos precisando do subsídio que é bom para nossa carreira. Não foi nenhum professor que falou isso. A proposta veio de cima, né? A proposta vem de lá. O que nós temos que fazer é perguntar qual é a nossa proposta. O que nossos professores têm para propor. E isso é uma coisa, nós temos que ir para a base e ver o que os professores querem. Quais são os problemas? Todos, né, Marcelo? Sindicalizados Todos. E não sindicalizados, né, cara? E a segunda coisa é a seguinte, nós temos que informar a base da situação. Não adianta pegar os dados e os argumentos que vêm do próprio governo. Fazer seminários, Marcelo. Nós temos que fazer estudo, seminário, mastigar, porque o pessoal não tem tempo, né? Então é importante isso, independente, aí eu falo, sempre falo, não é questão só de aprovar e ser contra, né? Que isso depende também da correlação de forças que a gente tem enquanto sindicato, categoria e o governo. Mas nós temos que saber que mesmo se a gente perder, o quanto que nós estamos perdendo? Qual é o tamanho da derrota? Então nós temos que estar bem informado. Você falou uma situação aí, eu achei isso interessante. Eu falei, você também falou da questão dos aposentados. Deixa eu falar alguma coisa dos aposentados. Cara, essas pessoas, elas deram a vida pela UEMS. Eu conheço colegas, né? Vários colegas, eu não vou citar nome porque às vezes a gente esquece um e fala de outros, né? Mas assim, vários colegas, ou todos, né? Que se aposentaram, deram a vida por isso aqui. Eu lembro quando a gente começou na UEMS, Marcelo, a gente trabalhava nas escolinhas, muitas vezes faltava recursos, entendeu? As condições de trabalho eram muito ruins, entendeu? Porque a UEMS não tinha sede própria nas escolas, no meio de crianças às vezes. Então assim, era muito difícil, né? E as pessoas viajavam, naquela época não tinha o que nós temos hoje. Nós tínhamos, por exemplo, para Mambai, só tinha Ponta Porã e Mambai, cara, não tinha estrada indo por Carapó. Então é um exemplo que eu estou dando, entendeu? Tinha, mas era chão, né? Então assim, nós temos que valorizar os nossos aposentados, nós temos que acolher. A UEMS fala, bicho, a UEMS prega a UEMS acolhedora. Mas será que ela está sendo acolhedora, cara? Será que é mesmo? E a do UEMS tem que lutar por isso. A UEMS tem que lutar por uma UEMS acolhedora. Os nossos aposentados, aposenta hoje, amanhã você perdeu o e-mail, cara, institucional. Você acha justo isso? As pessoas que deram a vida ali, perdeu o e-mail. Quando eu fui presidente da UEMS, eu fiz a proposta daquelas duas vagas, das vagas que hoje nós temos vitalícia no COUNE e no CEP. Eu acho, Marcelo, eu me comprometo, e eu acho que a UEMS podia encampar isso aí também, da gente reivindicar uma cadeira no COUNE. Eu acho que no CEP não precisa, que é a discussão mais pedagógica, mas no COUNE, onde discute orçamento, onde discute condição de vida, uma cadeira para um aposentado da UEMS. Um aposentado da UEMS. Eu defendo uma cadeira no COUNE para os aposentados. Isso é uma proposta minha, que eu vou levar para o COUNE. Eu gostaria que a do UEMS encampasse também, né? Independentemente de quem ganhar, mas eu vou trabalhar essa proposta, porque é o seguinte, não é justo as pessoas aposentarem na UEMS e depois ser tratado como se tivesse morrido, acabou, entendeu? Não existe mais um UEMS, vai para a GEPREV e a UEMS não é mais nada, sabe? Fizeram a história, fizeram a vida ali na UEMS, então nós temos que pensar. O que você pensa disso aí? Eu conversei com a Graci ontem. Nós temos uma proposta importante para os aposentados que ninguém tem, que é a ideia da redistribuição, realocação nos níveis, né? Por exemplo, o aposentado, isso não é uma proposta que já tem no Andes, já está no Andes essa proposta, o aposentado que aposentou no nível 4 e era topo na época, hoje ele vai ter o direito, nós vamos ter que ver como fazer isso, mas de ir para o nível 6. Porque na verdade, essa criação de nível, ela foi tão ruim, isso que eu estava falando das pegadinhas, que ela quebrou uma lei que é maior, que é a paridade e integralidade.
Por exemplo, quem aposentou com nível 4 e E ganhava o aposentou mesmo com salário integralidade e paridade. e paridade, tinha o mesmo salário que você. Sim, sim. Hoje ele não tem. Não. Então não tem paridade. Não. E o justo seria o quê? Ele hoje está no nível 6, quem aposentou no nível 4. E nós O justo vamos- seria ele nós vamos- levar ele lá vamos para o nível encampar- 6. Nós vamos encampar essa proposta. Porque se ele Já tá no Andes. porque se ele ó, o que é a paridade? A paridade é os mesmos direitos que o da ativa tem, os aposentados têm. É isso mesmo. É. Eu não tinha pensado nisso ainda. Eu achei muito legal, muito interessante. Tô vendo agora você falar para mim, vi, né, a sua proposta, né? Mas assim, eu não tinha pensado nisso ainda, Marcelo. Então assim, a integralidade é o seguinte. É integral. O que acontece e paridade, o que acontece por quem está na ativa vai acontecer também para os aposentados. Então, quem aposentou no nível 4 seria justo estar no nível 6. Não seria? E Porque ele essa aposentou no proposta topo tá da no carreira. E o topo da carreira hoje é nível 6. Então é interessante, eu acho que isso é uma bandeira muito legal, É eu outra acho coisa dos interessante. 14%. Né? Então, assim, eu penso, Marcelo, para a gente encerrar nossa conversa aqui, né? O seguinte, você ganhando aquela do EMS, tá? Eu tô junto, vou cobrar, você é um porta-voz das pessoas que votaram em mim no COUNE, já falei isso para eles, né? Tô pedindo voto, vou pedir voto para você, vou continuar pedindo, só que eu sou um porta-voz daquelas pessoas que votaram para mim no COUNE. Pode contar comigo que eu vou te cobrar. E uma das cobranças minhas é ser uma pessoa aberta à negociação, tanto com a gestão, ajudar a gestão da UEMS, muitas vezes que precisa de indicação, de críticas construtivas, mas ajudar. Se a pessoa do diálogo não radicalizar, está aberto para negociação com o governo, você está entendendo? Só que Mas nós temos numa que negociar com o negociação, governo. só Não que uma tem jeito, nós negociação, temos que negociar. não, tudo bem, mas uma negociação, Marcelo, quando eu falo negociação, uma negociação institucional onde o respeito seja uma via de mão dupla. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos que negociar com o governo. Não tem como. O problema é que nós temos que negociar com o governo com a nossa posição. Não adianta a gente negociar com o governo com a própria posição do governo. Não, eu sei, mas quando eu falo respeito e via de mão dupla, é justamente isso que eu quero dizer. Porque às vezes, por exemplo, vai negociar com a gestão alguma reivindicação, né? Você não quer abrir mão de nada, a gestão não quer abrir mão de nada, então tem que abrir, tem que ter a negociação. O governo, não é só pegar o que o governo quer e jogar para cima. Não, o governo tem que respeitar o EMS, o governo tem que respeitar a do EMS, entendeu? Então, assim, eu espero que você tenha sucesso, né? Eu espero que você tenha sucesso na sua gestão, né? E conte comigo, porque eu vou estar junto e vou estar cobrando você mais uma vez, eu tô te falando.